Para um tema que é de facto muito interessante, mas que causa preocupação, porque depois dos bots que simulam relacionamentos amorosos, de que já falaste aqui, surgem agora os chamados grief bots. Sistemas de inteligência artificial que reproduzem a voz, a imagem, o estilo de comunicação de pessoas que já morreram. E é naturalmente algo que levanta questões éticas muito profundas. Quão perturbador é tudo isto? Há limites éticos claros para estas recriações de pessoas mortas? Bem, todos estes desenvolvimentos da inteligência artificial, que são coisas completamente imprevistas há 15, 10 anos. Ou menos, talvez. A ideia de que nós agora vamos ter um relacionamento sentimental e erótico com uma aplicação com um chatbot. Sim. Ou agora, falámos sobre isso há umas semanas, como é o caso que eu quero falar agora hoje, eu passo agora ali no vídeo este exemplo, que é talvez a primeira exibição pública do funcionamento de um chatbot nas cerimónias religiosas de homenagem ao Charlie Kirk. Quando o Charlie Kirk foi morto, estas igrejas evangélicas conservadoras, que tinham no Charlie Kirk também um grande ídolo, digamos assim, fizeram cerimónias religiosas e puseram um chatbot do Charlie Kirk a falar já depois de morto. O que é que este bot faz? O que é que esta inteligência artificial aqui faz? Utiliza também um modelo LLM, vai ver os tweets do Charlie Kirk, os posts no Facebook, podemos introduzir textos que ele escreveu, a família pode introduzir dados relativos ao Charlie Kirk ou de um falecido nosso familiar ou um amigo, e a inteligência artificial reconstrói para situações novas, em situação de diálogo, com a imitação da voz e até como naquele caso que eu pus ali daquele vídeo, com um avatar, quer dizer, com um vídeo em que nós estamos a comunicar diretamente com o nosso pai que morreu, com o nosso filho que nós perdemos, e estabelecemos um diálogo. Sim. Isto merece um escrutínio ético muito apertado, que nós ainda não temos porque não temos muita experiência, mas já calcula-se que há cerca de 10 a 15 milhões de utilizadores deste tipo de bots. Se responde a quem diz que isto é totalmente inofensivo, é uma questão puramente one-to-one, portanto pessoal, emocional, o que é que responde? Pronto, nós agora começamos a ter alguns indícios de que isto causa perturbações psicológicas muito graves nos utilizadores que pedem, que são eles que pagam para ter este serviço. Por várias razões. Uma das razões é porque isto constitui uma não aceitação da morte de alguém que nos é querido. E, portanto, esse sucessivo adiamento dessa ruptura que representa o luto, vai gerar uma tensão acumulada que depois, no momento em que o bot nos desilude, por exemplo, o bot dá-nos uma resposta errada, o meu pai nunca diria aquilo. Eu estou a recuperar uma história com a minha filha que morreu e não bate certas datas. O bot está-me a responder com coisas que nós nunca vivemos. E eu percebo, eu tenho uma espécie de choque. Eu iludi-me que aquele meu ente querido ainda estava vivo, mas na verdade eu sofro uma segunda perda. Mas à partida já sabia que era uma ilusão. É difícil, porque os casos de solidão e de desespero que levam as pessoas a recorrer a este tipo de aplicações é uma espécie de ilusão. As pessoas querem viver numa mentira. E sofrer o desmentir de uma mentira com esta gravidade, com esta profundidade, 2, 3, 4 vezes no nosso período de vida, acaba por gerar muitos problemas. Eu também tinha um gráfico sobre o problema das chamadas mortes de desespero nos Estados Unidos. Estas estatísticas mais fiáveis nos Estados Unidos. Isto é a trajetória das chamadas mortes por desespero, quer dizer mortes relativas a consumo excessivo de drogas, de álcool ou suicídios. E veja-se como esta curva se comporta. Os últimos anos são de aceleração em percentagem da população. Isto não são números absolutos, em percentagem da população. Do número de mortos que há nos Estados Unidos por estas causas. Neste momento, o nível nos Estados Unidos é mais elevado do que foi desde que há estatísticas da Grande Depressão. 1933 tinha sido o pior ano. Neste momento, nós vivemos um período de angústia na sociedade americana muito mais perigoso. E em grande medida porquê? Porque nós estamos a sofrer uma patologia da nossa sociedade tardo-moderna, que é uma doença nova, a doença da solidão. Não é que as pessoas não houvessem solidão no passado, sim, de rejeitar o sofrimento, que é algo natural. Rejeitar o sofrimento, e nós não temos com quem partilhar o sofrimento. Exato. Não temos com quem partilhar as agruras. Recorremos à inteligência artificial, a bots, que estão lá para dizer que sim a tudo, a apaziguar-nos em tudo. E isso faz com que nós nos isolemos ainda mais das relações sociais que temos que construir, com toda a dureza que essas relações sociais implicam. Nós temos discussões com a nossa mulher, com os nossos pais, com os nossos amigos. Temos! E são duras, são muito duras. Mas isso faz parte do aperfeiçoamento das nossas capacidades de nos relacionarmos com os outros. Nós estamos a assistir à construção de uma sociedade em que nos isolamos da nossa capacidade até de fazer amigos, de construir relacionamentos,
E o recurso à inteligência artificial, no fundo, é causa e efeito. Nós recorremos à inteligência artificial porque já nos sentimos sós, mas ao recorrermos à inteligência artificial, estamos a cavar ainda mais a nossa solidão. E isso é mesmo um grande problema com o que nós temos que viver para o futuro. Vamos às rubricas habituais.